Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Eu preciso entender o impostor que vive dentro de mim, né? A pessoa que não está mais usando droga hoje, que serve o grupo, que interpreta a ideia de estar a fazer o programa, que acredita ser um membro produtivo da sociedade. E o fato de ter que enxergar o que o programa proporciona, que é a libertação da doença da adicção, este programa de passos, ele dá uma condição ímpar para a pessoa deter o impostor. Pois qualquer pessoa que não esteja a fazer o uso de qualquer tipo de substância alteradora de humor, ela tem condições de servir à sociedade, ela tem condições de ser produtiva, ela tem condições de entender sobre os seus reais desejos, as crenças que ela traz consigo. Basta permitir com que isso aconteça. Então, o quanto que por vezes falta de se falar a verdade em relação aos próprios relacionamentos que se tem para com a vida no todo. Então, trazer a ideia do impostor que vive dentro de mim é trazer a ideia da pessoa que eu acredito que eu sou no momento que eu me encontro, onde eu estou, e na realidade pode estar a me faltar o que eu preciso. Quem vai me trazer a consciência necessária para entender o que me falta é o programa de 12 passos. Para algumas pessoas que não entendem o programa de passos, é um programa utilizado pelas Irmandades Anônimas, independente se é uma questão de uso de álcool, drogas ou de outros comportamentos abusivos, que tenha a predominância das duas vertentes, da compulsão e da obsessão. Esse programa ele retrata uma condição que a pessoa vai ter que entender sobre a doença que ela é portadora, né? Esta doença que determina com que a pessoa haja através da busca dos seus prazeres, da realização do que ela acredita ser importante e que por algumas das vezes eu nunca tinha me dado a devida atenção de que não existia importância alguma naquilo que eu buscava, naquilo que eu queria, naquilo que eu acreditava. Eu precisava entender por que eu estava querendo aquilo. E o impostor que estava a viver em mim, ele não iria me deixar perceber isso nunca. E eu começo a entender esse impostor dentro do quarto passo do programa dos 12 passos. Quando eu consigo entender que dentro desse corpo existem duas pessoas, o médico e o monstro. Então, assim, não usa mais droga, até tem uma pessoa que é um mentor na sua história, né, um apadrinhamento, é um servidor, né, da Irmandade, da onde ele se encontra, pode ser até mesmo dentro da sua empresa onde ele trabalha, junto com o seu empregador. Ele tem a ideia aí que, por ser uma pessoa que faz um programa dentro de uma ideia da dieta ou do esporte, ou um programa escolar, ele é um prestador deste programa, né? E com isso ele acredita ser um membro aí da sociedade e que até é produtivo, porque tudo que pega para fazer, ele busca dar início, nem sempre consegue o percurso dos meios para chegar ao final, mas dentro da ideia de início e fim, como a ideia de cheguei ao programa, como assim eu fiz há 28 anos atrás. Cheguei dentro de uma condição do Lex Luthor, né? Muito comprometido, dentro de um comportamento abusivo, pautado na ideia das duas vertentes de compulsão e obsessão por substâncias alteradoras de humor, e depois de um período curto que ele estava dentro do programa, não fazendo mais uso de álcool e outras drogas, então eu me vejo como super-homem, né? E aí eu quero levar a mensagem do que está funcionando para mim, saindo da posição do Lex Luthor, saltando para a posição do super-homem, acreditando que isso que eu estou a fazer vai ser um ganho benéfico para os demais, né? E esse papel na sociedade é um papel chulo, é um papel doente, né? Porque o fato de me enxergar no programa não quer dizer que eu estou já dentro do que o programa tem a oferecer, que é liberto desta doença que tanto me controla, que tanto me domina, que tanto me faz sofrer por parte das crenças que eu trago em relação às pessoas que estão à minha volta. Eu preciso
entender que a prática dentro disso que eu acredito, por algumas das vezes, eu não a faço. E o não estar a fazer esta prática resulta no quanto falta da verdade em relação à maneira como eu me relaciono com pessoas, lugares e coisas. Porque por vezes eu estou voltado para a ideia de fama, prestígio e poder, que é uma questão, uma característica de quem tem a doença da adicção, que vai trazer para esta pessoa problemas muito maiores, né? Dentro das questões dos relacionamentos que esta pessoa vai ter, onde ela trabalha, onde ela estuda, com quem ela se relaciona, sexoafetivamente. As crenças que eu trago comigo, a qual eu acredito, elas não me deixam ver o quanto falta de uma atitude tomada pelo programa. Recuperação é movimento. Se eu não estou a me movimentar, se eu não estou a agir dentro do que o programa oferece, eu estou adoecido sem o uso da substância. Porque o uso é só o resultado final de quem é portador da doença da adicção. Da mesma forma como uma pessoa que apresenta aí uma obesidade mórbida, aí 150, 200 quilos de peso corporal, é só o resultado final do problema maior, né? Que envolve aí uma série de questões de fundo emocional, onde a sua ansiedade o faz buscar uma saída fácil e rápida, e pode estar pautada num doce, pode estar pautada numa bebida alcoólica, pode estar pautada numa alimentação desregrada, e quando ele der por si, ele está dentro de um quadro de uma condição mórbida aí, dentro de um peso onde o mesmo não é feliz, mas como ele já se vê na condição, ele traz aquelas falas chulas, tipo ditados populares, né? O que seria um peido para quem já se encontra todo esmerdeado. E entender essa fala popular me fez entender o seguinte, né? Não é só parar de usar. Eu tenho que dar determinados passos, porque eu acreditava que dentro do ditado popular, agora você não está mais usando, você pode fazer tudo o que você quer, e eu não posso. Quem está a querer fazer tudo o que acredita que pode é o impostor que vive dentro de mim. Ele não usa mais droga, ele tem até um apadrinhamento, ele serve a irmandade, ele serve a sociedade, ele serve o seu empregador, mas ele não consegue fazer o que o programa oferece. O pedido de ajuda, ele não consegue fazer a utilização dos passos, ele não consegue fazer com que o programa trabalhe 110% na sua história pessoal de vida. E aí o fato de estar a enxergar essa condição a qual o programa me cobra, dentro da ideia do pedido de ajuda, dentro da ideia de eliminar o impostor, dentro da compreensão de que o não estar a usar droga não determina que eu esteja em recuperação, pois o requisito básico do programa para que eu entenda o que o programa se refere é não estar sob o efeito de nenhum tipo de substância alteradora de humor. E isso não é só na questão de pessoas que têm problema de adicção, no meu caso, com a questão do uso de álcool e de droga. Isso é no todo, isso é em síntese, é no todo, né? E por vezes eu levo muito tempo para entender esse todo. Como assim? Eu tenho amigos que têm um problema maior de obesidade, outros de compulsão por compras, alguns que sofrem de quadros depressivos, compulsivos, que permanecem e acham até importante ficarem dentro dos seus quartos com a tela do computador ligada e acreditam no que fazem parte de forma social porque estão na mídia, estão ligados no computador e, na verdade, estão num mundo à parte, por causa que eles não estão a viver, eles não estão dentro de uma condição de vivenciar o que o programa oferece no todo para com a sociedade, para com os demais, para consigo próprio. Isso me confrontou muito, porque aí eu comecei a entender qual que está sendo o meu papel na sociedade que eu vivo. Esta sociedade, no caso, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. E aí, quando eu começo a olhar esse papel dentro dessa condição de sociedade que eu vivo, eu consigo entender o impostor, que em busca de um benefício próprio, ele se torna um agradador, em busca do ganho que ele quer ter, ele não vê o narcisismo dele. Então, quando eu começo a entender um pouco mais de quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei
e para onde eu vou através do que esse programa tem a oferecer, eu fico muito impactado com a ideia de não eliminar o impostor. E também fico muito receoso com a ideia da eliminação do impostor, porque o que sobra quando eu tiro esse narcisista, quando eu tiro esse agradador? Sobra uma pessoa que já entende o que o programa oferece, sobra uma pessoa que já sabe o que necessita fazer, que precisa pedir ajuda, que da maneira que está a viver está trazendo para si dores e sofrimentos muito maiores do que ele já trazia quando ele estava a fazer uso do que é considerado nocivo, que é o uso de álcool e drogas, e que agora não tem mais o uso de álcool e droga, mas tem uma série de outros comportamentos abusivos que envolve comida, envolve sexo, envolve jogo, envolve compras, envolve situações de depressão, e que por vezes eu acredito que isso não é nada, por causa que o maior problema estava no uso de álcool e de drogas, e que agora não estou mais usando álcool e droga, então está tudo bem. E na verdade quem fala para mim que está tudo bem é o impostor que vive em mim, porque não está nada bem. Não tem o programa, não tem a prática do programa, não tem o pedido de ajuda de forma repetida às vezes. O que tem é, por vezes, o autoapadrinhamento, uma condição que me privou dos benefícios desse programa por mais de 2 décadas. Então, o fato de me enxergar por um tempo já longínquo, sem uso de álcool e droga, não pode me trazer a ideia de que eu estou preservado em relação ao que é a doença da adicção e aos seus resultados finais, que seria o uso de álcool e de droga. Isso não imuniza a possibilidade que a doença traz de me fazer vir a sofrer de problemas maiores e, por não saber lidar com esses problemas maiores, trazer para mim uma condição que eu não vou saber administrar e o resultado final vai ser chegar ao uso da substância, como assim eu fiz muito antes de conhecer o programa. Muito jovem, sem ter o entendimento de quem eu era, o que se passava na minha história de vida, o que era uma questão de depressão, de tristeza, de angústia, de mágoa, ou então questões que envolviam felicidade, envolviam outros tipos de manifestação, aonde eu não sabia diferenciar, né, uma situação da outra. E o contato com o químico se deu e anulou tudo que eu teria que ter tido de entendimento sobre quem eu era. Quem passa a viver a partir dali é o impostor. O cara que acha que, como as coisas não estão muito legal, usa tal tipo de substância que dá tudo certo. Ou faz tipo de comportamento dessa maneira, age dessa outra forma, que também está tudo certo. E não é. A falta de falar dos meus reais desejos, as crenças que eu trago, a falta da prática dentro daquilo que eu acredito, o quanto eu entendo hoje que falta da verdade sobre a maneira que eu me relaciono, é que vai fazer com que eu determine a ausência desse impostor. E é isso que o programa me traz. Um estado de lucidez. Não é somente a condição de sobriedade. É uma condição de lucidez. É estar lúcido para aceitar a vida da maneira que a vida se apresenta e viver ela. Sendo que, por estar sóbrio, não fazendo uso da substância, eu não deixei de fazer uma série de coisas que eu acabei fazendo que me comprometeu e me trouxe muitos problemas, me trouxe inúmeros transtornos, que agora, somente agora, através do programa, dos passos, do pedido de ajuda, do apadrinhamento, do entender a literatura deste programa que vem salvando vidas aí há tantos anos, é que eu entendo a importância que existe de quando eu passo a falar do impostor que vive em mim. E com isso, eu passo a viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas dentro de todo esse período de mais de 2 décadas e meia, sem o uso da substância química, mas com a doença manifestada e agora entendendo que a doença, ela independe da substância. A doença trabalha dentro de um tríade, na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Essa doença realmente ela não precisa de nenhuma substância alteradora de humor para ela fazer o que ela faz comigo. Essa doença, o que ela faz comigo é me ausentar de quem eu sou.
e me faz adotar o impostor como uma forma de vida. Queria agradecer e desejar bons momentos. Valeu.